Bom, agora eu vou conversar um pouquinho, discutir sobre perto e longe. Bom, reparem que a gente, isso não sou eu que digo, eu não sei quem disse isso, né? Tá certo. A gente não vive no país, né? A gente vive num município, num caráter maior de âmbito legal que a gente tem, né? De lei. Mas a gente vive mais, a gente vive no bairro, mas mais, a gente vive no quarteirão. E mais, a gente vive entre os nossos vizinhos, certo? Essa é a nossa vivência real. Eu me lembro quando criança de ter visto uma briga de cachorros, né? Eram cachorros boxer, eram dois boxers e os caras brigaram pra valer, sabe? Se rasgavam inteiros. Aquilo me afetou muito e aconteceu onde? Na casa de um vizinho, correto? Eu lembro, por exemplo, dos meus gatos, eu lembro disso. Eu lembro da praça, lembro da praça. Muitas coisas aconteceram interessantes na praça e na casa dos meus amigos, que não necessariamente ficavam do lado, eram vizinhos, correto? Talvez ficassem algumas quadras dali. Mas era isso que ficou em mim, né, quando criança. E a criança ela é muito influenciável por algumas coisas. Bom, quando a gente passa a morar em outros lugares, o que afeta a gente? Também a vizinhança. Afeta a padaria, afeta a rua, afeta os carros que a gente vê, a gente afeta as, os prédios e tal. Se a gente mora em muitas cidades, ou seja, se a gente se muda muito, a gente vira cosmopolita, né? Mas é esse um cosmopolitismo estranho, né? Porque é um cosmopolitismo que acontece em determinados lugares, né? Dificilmente a pessoa vive na cidade inteira, ela vive num bairro. Quando eu visitei Paris, eu fui a Montparnasse, eu fui a Montmartre, né? Eu fui um pouco a Champs-Élysées, etc. Ou visitei a Torre Eiffel. Mas ali a gente não vive, né? A gente visita, a gente vê alguma coisa. Então, nesse sentido, também a nossa vivência ela é ampliada na medida em que os lugares que a gente visita têm a ver com os lugares onde a gente realmente vive. Então, por exemplo, o Marião, quando ele vai visitar Paris, o que ele visita? Ele visita os bares, ele visita o lugar boêmio. Se ele for visitar Nova York, onde ele vai? Ele vai passar no Bronx, ele vai passar no Harlem, né? Talvez ele passe um pouco na Broadway, mas nem tanto, né? Agora, como é que a direita pensa isso, né? A direita pensa de uma forma interessante, porque para ela o que importa são as questões mais prementes, as questões mais fortes, né? Família, emprego, tios, etc. Tal. Essas relações que são formais interessam muito à direita. E essa distância do perto e do longe para a direita são relativas especialmente a esses valores, família, emprego, escola, etc. Tal. Isso é o perto para a direita. Agora, o perto para a esquerda, qual é o perto para a esquerda? Por exemplo, eu fui criado num ambiente de ordem mais direitista. Mas quando eu passei a ampliar os meus contatos, eu passei a lidar com pessoas na rua, eu passei a me sentir sensibilizado por pessoas que não me diziam respeito, diretamente, por exemplo, mendigos ou vá lá, prostitutas ou michês, etc. tal, ou pessoas mesmo que faziam trabalhos menores, né, tipo vender latinha. Essas pessoas passaram a fazer parte do meu universo, né? E essas pessoas que não têm uma relação formal comigo, nem mesmo de amigo, nem mesmo de colega, nem mesmo de nada, não tem nenhuma relação formal, eles passaram a se tornar perto. E o perto também passou a se tornar, com o passar do tempo, a sensação dos lugares onde eu passei boa parte da minha vida que não dizia respeito necessariamente aos valores que eu tinha. Então, somente com o passar do tempo é que eu passei a visitar as escolas onde eu havia passado o meu colegial, por exemplo. Somente a partir do momento em que eu reparei que as relações formais não eram necessariamente, não bastavam necessariamente para dar um sentido à minha vida, eu passei a verificar os lugares onde eu passei, as lojas que eu visitei, as vizinhanças, etc. Tal. Para uma pessoa de direita isso é importante, mas não é tão relevante. Já para uma pessoa de esquerda é relevante. Aquilo passa a ser mais relevante e passa a ser também mais relevante o aspecto
pessoal, você vai falar que não, que para o direita, para a pessoa de direita, o aspecto pessoal é muito importante. Mas o pessoal de direita, ele pode se afastar, enquanto que o pessoal de esquerda, ele insiste ainda a conhecer. Ou seja, ele ainda se aproxima, ele não recusa. O pessoal de direita tem uma tendência a recusar. Tem uma tendência a isso não gosto, esse tipo de gente não gosta, esse tipo de pessoa não gosta. O esquerda é mais relutante com respeito a isso, porque ele tem uma abertura um pouco maior à diversidade e à questão do tempo no ser humano. Então ele percebe que aquela pessoa, ela pode ser daquele jeito, mas naquele momento daquele jeito, mas ela pode num outro momento ser de outro jeito, e ela se torna mais relutante, mais hesitante ao simplesmente recusar. Já o pessoal de direita acaba sendo um pouco mais agressivo, um pouco menos tolerante, né? E tanto é que o pessoal de direita, quando vai aprender, aprenda a ser tolerante. Já com o pessoal de esquerda, aprenda a ser mais rigoroso. Ou seja, essa questão da distância, do perto e do longe, é uma questão que abrange o direita e esquerda e abrange também as suas opções de ordem emocional. E o longe? E o longe para a direita? O longe para a direita pode ser nada, pode ser Marte, pode não ser longe para ela, se ela tiver dinheiro para chegar até lá, pode não ser Paris, pode ser Miami. A direita, ela busca o longe, ela busca o mais distante, e a esquerda normalmente é mais comedida, ela busca o perto. Ela busca aquilo que lhe dá satisfação pessoal, então ela não necessariamente está tão atrás daquilo que está lá fora, ou tão atrás daquilo que lá fora seria tão interessante, tão melhor do que o nosso, do que aquilo que a gente tem. Compreende? Então, a esquerda vai para a Rússia, por exemplo, na época da ditadura, para aprender a guerrear, mas ela não vai para a Rússia necessariamente porque tem uma Disney ou para ver os monumentos, né? A direita vai para o longe para ver alguma coisa que ela não tem, que ela gostaria de ter. E ela sabe que não vai ter, mas ela gostaria de ter. Então ela admira Rockefeller, ela não admira tanto o, como é que chama? Aquele cara que morreu recentemente, o empresário do cimento. O Hermínio, ela admira mais o Rockefeller, ela não admira tanto o Barão de Mauá, ela admira mais o, sei lá, o Warren Buffett, sei lá, o Iacocca na época, né, que era um gerente. Ela admira mais o que está fora, compreende? Ou seja, ela busca o fora, enquanto que o dentro ela não considera tão importante, correto? Isso é interessante porque tem pessoas de esquerda que aparentemente são de esquerda, mas não são. E são um pouco comedidas no sentido de lidar com pessoas mais próximas, como se as pessoas mais próximas não fossem exatamente o que ela busca, ou que não tivessem direito àquela mensagem que ela tem. Existem vários amigos que têm esse ponto de vista e não há nenhum problema nisso, mas eu justamente estou querendo problematizar essa questão de direita e esquerda em termos de lugar, em termos daquilo que é perto e longe, correto? Porque é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Talvez, refletindo sobre essa questão do que é perto e de longe, a gente possa começar a entender o que é direita e esquerda. Talvez a gente comece a